E eu vou colocar para o nosso time aqui, já temos o Ursão na tela. Bom dia, Paulinho Figueiredo, Guga, Zoe por aqui também. Eu quero saber de você, meu querido Guga Noblar, se você estava assistindo ontem o Bolsonaro ou a Anitta. Porque aí eu vou entender se o jogo tá virando mesmo, certo? Não, mas dá pra assistir os dois, gente. Tem como pausar, tem como ver depois os melhores momentos de um e do outro. Hoje em dia a gente não perde nada. E quem é você que fez ia isso perder? Ontem? Tentei. É claro que eu não acompanhei tudo ao vivo do Bolsonaro, mas depois eu vi o que eu tinha perdido. Tentei ver tudo, né? Não consegui ver as 4 horas, mas vi os principais momentos, claro. 5 horas. Pô, tem que ser apaixonado pelo Bolsonaro, hein, Guga Noblar, pra assistir 4 horas do Bolsonaro. Imagina, eles reclamaram da debate da Band. Mas a audiência tava boa, viu? Ontem eles reclamaram do debate da Band. Mas acompanhar o Bolsonaro... 600 mil pessoas ao vivo. Pô, foram 600 2 horas. mil pessoas ao vivo. Bolsonaro no Flow quase 5, isso é louco. E o Bolsonaro ontem ainda veio com uns discursinhos, gente, de novo. Ele veio com um discursinho, vocês acreditem, anti-vacina, falando de novo de tratamento precoce. O Bolsonaro, ele não consegue se desamarrar daquilo tudo que queima ele, né? Que é um discurso antidemocracia, que ele mais uma vez voltou a atacar também o STF ontem, falando que o Daniel Silveira é vítima da justiça e fazendo propaganda de tratamento precoce. 2 assuntos que são tiros de bazuca no pé, que ele deveria tentar jamais tocar nesses assuntos de novo. Acho que o pessoal da campanha dele fala isso para ele. Pior é que o Bolsonaro, ele não segue os conselhos de muitos dos seus assessores de campanha, né? Só dos mais radicais. E aí ele fica sempre batendo nessa tecla, que acaba passando uma imagem de alguém que pode querer ficar contra o resultado das urnas, que pode ser alguém antidemocrático, um negacionista tanto da democracia quanto da ciência. Claro que isso é ruim. Isso não atrai votos. Acho que o Bolsonaro, ele tem perdido espaços importantes onde ele poderia se colocar de outra maneira, tentando apresentar talvez os ganhos do pacote de bondade, que é o que está dando um reflexo eleitoral positivo para ele. Ele está se recuperando. Se a gente for olhar... E hoje começa, hein? E hoje agora vai ser... E a partir do dia 16 começa na TV e no rádio as inserções dos partidos eleitorais. Esse é o momento que o Bolsonaro acredita que possa crescer. É óbvio que o pessoal que está fazendo a campanha dele vai usar esse momento de TV e de rádio, não para seguir nesse discurso que ele fez no Flow, mas óbvio, para tentar apresentar resultados positivos que estão acontecendo agora, graças a esse pacote de bondade que está dando um alívio, né? O Bolsonaro leva o Brasil, ele pega o Brasil com 19 milhões de pessoas comendo na lata de lixo, sem ter o que comer, entrega com 33 milhões, mas dá um alíviozinho final que garante pelo menos alguns votos para ele, e isso deve sim levar a eleição para o segundo turno. Mas o discurso dele deveria ser só esse no Flow, né? Só que ele segue querendo agradar aos militantes, né? Fazendo ainda um discurso para aqueles radicais que ainda estão com ele e não o abandonarão. Então ele não precisa seguir nessa. Ô Paulinho, me conta um pouco da tua avaliação política aí sobre o número de ontem, né? Porque eu acho que o que chamou a atenção é justamente a gente ter uma transmissão ao vivo 500 mil de pessoas acompanhando simultaneamente. Se eu não me engano, do Lula deu o quê? 300? É isso, Paulinha? A gente ia trazer esses dados um pouquinho mais pra frente, mas do Lula deu quase 300 mil pessoas simultaneamente. Hoje de manhã no Podpah, né? Um podcast diferente. Nesse, a gente teve 550 mil, mais ou menos, e no acumulado, eu dei uma olhada hoje de manhã, já passa dos 6 milhões. Então, o que significa isso? Qual que é a representação política disso, visto a tecnologia, a modernidade, principalmente a presença das redes hoje, Paulo? Pois é, 6 milhões e meio de pessoas até agora, e eu acho que vai passar muito ainda. E eu acho interessante porque a gente tem o Guga voltou a atacar de marqueteiro wannabe do Bolsonaro, né? Ele tem o sonho dele de virar marqueteiro do Jair Bolsonaro, e ele fala que o Bolsonaro não devia tocar em determinados assuntos, que ele passa uma imagem de antidemocrático, de negacionista, que o pessoal da campanha deve dizer isso para ele, mas no final das contas, e eu acho que existe uma conexão entre isso e o que o Igor, em vários momentos, falava assim: mas presidente, a sua imagem, o senhor é presidente, o senhor tem que passar uma imagem. E eu não sei quando foi que se convencionou que o presidente tem que passar uma imagem falsa à nação. O presidente tem que passar uma imagem diferente do que ele pensa, diferente da autenticidade dele. Isso me lembra muito a época que eu trabalhei com campanha política, e a gente via aquele escritório falso, fake do candidato, era tudo feito em estúdio.
Era tudo tinha uma telinha para criar aquele efeito de borrado no fundo, uma telinha com um screenzinho, né? Tudo para parecer falso, o candidato tudo lendo de teleprompter. Isso é o que se convencionou que um político tem que fazer. E a explicação para você ter tido 6 milhões e meio de pessoas até agora, 575 mil pessoas assistindo, coisa que parece live de gamer, né? 575 mil pessoas simultaneamente assistindo a entrevista durante 5 horas. Durante 5 horas. As mesmas pessoas que acham um saco ver debate da Band. Por que as pessoas assistem esse tipo de coisa? Pela mesma razão que as pessoas assistem Morning Show, as pessoas estão saindo da mídia, da velha mídia, porque as pessoas hoje querem o que é real. Elas querem autenticidade. E quem conhece o presidente Bolsonaro pode dizer aquilo que vocês estão vendo no Flow é exatamente a pessoa que ele é. O Bolsonaro não é uma peça de marketing. Ele não é um fruto do Duda Mendonça. Ele não é o Duda Mendonça botando um terno e servindo Romanée Conti e dando a FSB dando um show de assessoria de imprensa. Não é nada disso. O Bolsonaro é aquilo que vocês estão vendo no ar. Então, quando perguntam a ele as posições dele, ele não pensa no que é mais polêmico, no que é menos polêmico. Se ele vai falar isso, vai parecer que ele fala o que ele pensa. E aí, ele falou isso diversas vezes, ele fala isso com frequência. Eu vou falar o que eu acho que tem que falar, se não quiser votar em mim, paciência, não vota. E ora, que coisa melhor do que isso? Pessoas que são aquilo que elas parecem que são, isso é de uma maturidade emocional, de uma maturidade intelectual, de uma maturidade de personalidade, para falar das camadas de personalidade do professor Olavo de Carvalho, assim, fantástica. Sim. E é por isso que as pessoas estão cansadas do Photoshop. As pessoas querem realidade, verdade. E foi isso que elas acharam e encontraram ontem no Flow Podcast. Então, é essa a razão. Não significa, naturalmente, Paulo, que porque o Bolsonaro teve mais audiência do que o Lula... Paulinho, o Guga está concordando com você aqui, viu? Parabéns, Paulo. Viu, Paulo? O Guga está concordando aqui, meu. De fato, sincericídio do Paulo. Bolsonaro não é alguém que se preocupa com o pobre que perdeu tempo no governo dele fazendo política para pobre. Para que ele vai apresentar os resultados do pacote de bondade? Como falou o Paulo, ele tem que apresentar ele de fato como ele é. O pacote de bondade é um pacote eleitoreiro que ele está usando para ganhar eleição. Ele só quer injetar dinheiro no colo daqueles que podem votar nele. E ele nunca se importou com essas pessoas. Então, para que ele vai fazer um discurso sobre os projetos do governo dele? Parabéns, Paulo, concordo com você. Ele tem que apresentar o Bolsonaro radical que só fala para claque dele. Isso eu concordo. Você viu o clipe no Concordo com você. Ele fez um projeto de governo que ele não tem que falar, porque não é dele. Como disse o Paulo, para que ele vai se mostrar com um Photoshop, com uma marca de que o marqueteiro quer mostrar, que é um projeto, um pacote do governo dele? Para que apresentar? Mostra o radical. Eu falei que ele deveria se apresentar o projeto do governo dele. E você discordou, mas eu concordo contigo. Seria muito cinismo da parte dele. Seria muito cinismo. Só passei a palavra porque eu achei que ele estava concordando. O clima já ficou péssimo, tumultuado. Zoe, por favor. Olha, eu tinha coisas para falar aqui, mas acabou que com essas falas do Guga, eu acho que eu vou acabar mudando meu comentário. E eu gostaria de ter um tempo aqui extenso, Paulo Matias, já que eu nunca peço, para ler aqui então as coisas que o governo Bolsonaro fez. Isso, outras diferentes. Anota, Bolsonaro, que são você assim, não consegue responder. São umas 10 tabelas que eu tenho aqui, mas vamos lá. Anota, ele não sabe responder, mas foi ele que fez. Mas ele junto com o grupo da economia dele, né? Paulo Guedes. Fica a dica, anota. Posso começar aqui? Foram 5 horas respondendo, 5 horas e meia. Anota, Bolsonaro. 5 horas e 20 minutos, Paulo. 5 horas e 20 minutos. Aliás, eu queria deixar aqui meus parabéns ao Igor, que deu esse espaço pro Bolsonaro, fez perguntas polêmicas, também levou mais pra descontração, foi um podcast mais descontraído. Ele soube dar uma dose aí pra Bolsonaro se sentir confortável para responder também as perguntas desconfortáveis. Então, muito legal isso que é verdadeiramente um jornalista de verdade. Agora, empregos, 5,3 milhões de empregos gerados desde julho de 2020, saldo positivo de 1,3
10 milhões de empregos somente em 2022. Menor índice de desemprego desde 2015, 9,3%. Recorde de abertura de empresas, 8,1 milhões de empresas abertas em 3 anos. Média de 2,7 milhões por ano. Nos governos do PT foram 8 milhões em 14 anos. Média de 0,57 milhões por ano. Programas de preservação de emprego salvaram 10 milhões de empresas da falência. Redução de impostos, tributos federais zerados sobre a gasolina, etanol hidratado e diesel. Lei para redução obrigatória do ICMS sobre combustíveis, eletricidade e telecomunicação nos estados. Redução do IPI em até 35% para a maioria dos produtos fabricados no Brasil. Redução do IPI para os automóveis. Preservação da competitividade na Zona Franca de Manaus. Educação. 24 bilhões investidos na educação básica entre 2020 e 2022. Prioridade. Perdão da dívida do FIES. Descontos. Tem muita coisa. Calma que agora eu quero meu tempo para falar. Ele não tem aqui o programa para espalhar as fake news dele? Eu quero ter o meu espaço aqui para desmontar tudo. Olha aqui os feitos do governo. Olha aqui os feitos do governo. Calma. Perdão da dívida do FIES. Descontos de até 99% do valor da dívida, beneficiando mais de 1 milhão de estudantes. Posso terminar? Pode. Obrigada. Mais de 80 mil alunos matriculados. Você falou bastante. Deixa eu terminar agora. Obrigada. Mais de 80 mil alunos matriculados em escolas cívico-militares. Segurança pública. 5,4 bilhões investidos em segurança entre 2019 e 2021. Menor número de assassinatos desde 2011. Maior redução no número... Você está nervoso? Calma, deixa eu terminar. Obrigada. Maior redução no número de homicídios da história recente. Mais de 1,5 bilhão foram repassados para as polícias estaduais. Segurança pública ainda. Prejuízo de 30,7 bilhões ao crime organizado, incluindo tráfico de drogas. Criação do programa Vigia, desarticulando o tráfico nas fronteiras. Intensificação do número de operações da Força Nacional, de 46 em 2018 para 96 em 2021. Segurança no campo, porte de arma para o produtor rural, defender sua família e sua propriedade. Redução expressiva do número de invasões à propriedade rural. Número 96% menor que nos governos de esquerda. Auxílio Brasil. Maior programa de transparência permanente de renda da história do Brasil. Maior e mais completo que o antigo programa Pagamento Mínimo de 600 a partir de agosto de 2022. Posso continuar ou vocês acham que está demais? Não, eu acho assim, daria para 30% dos brasileiros perderam todos os seus bens. Porque falta não, mas essa eu te respondo. Federação Nacional da Indústria, eu posso seguir, mas aí eu não sei se a produção vai achar chato. Mas eu posso te responder. Eu posso te responder sobre isso. O brasileiro está tendo que vender seus bens para comer. Você sabe por que isso? Posso terminar? Obrigada, esquerdo macho. Sabe por que as pessoas, muitas se empobreceram? Por causa do isolamento social, por causa de discursos como o teu e de governantes que você defende, de fica em casa, a economia a gente vê depois. Genocida, você defende que as pessoas não podem parar de trabalhar. As pessoas têm que ficar em casa cuidando da sua vida. Você tem que ser responsável. Você tem que cuidar de você e do teu coleguinha. Não, a culpa foi de governantes como o Dória, por exemplo, que trancaram todo mundo em casa e a economia parou. Você para de ser fake news. E se você continuar, eu vou continuar lendo aqui todos os fakes. Calma. Não. Ela acertou. Brasil tá bem. Brasil tá bem. Tá bem. Passa. Calma. Se não quer que eu leia, porque são muitas coisas, né? Você tem tabela aí também? Vai acabar com a audiência? A audiência gosta que desmontem. Eles desmontem as suas fake news. Sabe por que eu parei? Não, sabe por que eu parei de ler? Em respeito ao nosso produtor, Vinícius, que ele fez uma pauta toda bonitinha. E eu vou extrapolar o tempo. Se não, Vini, por favor, Brasil tá bem pra o produtor, Vinícius, se quiser me orientar aqui para onde eu vou, mas você sabe que hoje de manhã, entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter, tá o nome do Igor, que é exatamente o apresentador do Flow, do podcast, e muita gente ali estabelecendo alguns pontos de crítica em relação à performance
querido Igor. Então, dizendo ali que, por exemplo, ele não refutou algumas das informações, como, por exemplo, que criança é assintomática e não é internada por causa da Covid. E, inclusive, reproduzindo um frame ali do Flow que traz uma tarja dizendo: lembre-se de pesquisar sobre tudo que for dito nesse programa. Então, trazendo assim, então agora, né, o pessoal assistiu, não perguntou, não refutou, então o pessoal tem que pesquisar. Então, pessoas criticando um pouco essa colocação aí dessa tarja. Essa tarja foi bem polêmica. Isso é jornalismo, né? A pessoa tinha que ter um curruche ali para, no ato, rebater o Bolsonaro. Dizer: Bolsonaro, não é bem assim. Foi um festival de fake news que ele soltou, até contra a vacina, e simplesmente ficava só um alerta ali. Vai lá e pesquisa, que é uma maneira óbvia do programa se abster daquilo. Mas o programa deveria, enquanto o Bolsonaro estava ali, refutar. Fazê-lo, tentar explicar o que tinha. E quando o Lula dá essas entrevistas em podcast, todo mundo babando ovo. Tem que ser feita. Por que não tem um contraponto também, né? Babaram bastante. Naquele que ele foi. O Igor falou que vai ter essa tarja em todos os candidatos. Para todas as entrevistas. Ele falou que os caras que forem lá, enfim, vai ter essa tarja.